Boa noite. É um prazer ter a Inessa Franco aqui nesse dia tão especial, quando nós estamos fazendo o pré-lançamento da Unimulher. Por entendermos que toda mulher é única, uma unidade e um universo. E é um universo a ser explorado, a ser aprendido ao mesmo tempo. E a Unimulher nasceu há 2 anos atrás de uma intenção da Deise Viegas, da Sani Correia e minha, Rita Antunes, que era de formar um grupo no Facebook onde nós pudéssemos discutir assuntos realmente, ou mostrar reportagens, saindo um pouco da mesmice do Facebook, com assuntos femininos, com assuntos femininos de interesse para crescer, não só com o desenvolvimento pessoal, mas profissional também. Então, com o tempo, isso foi crescendo, a ideia, e o Papo de Mulher se tornou Universidade da Mulher, e está sendo lançado agora como Unimulher. Seja bem-vinda, Inessa. O Elixson, depois de um questionamento que nos foi feito em relação, mas essa Universidade da Mulher é só, né? Nós já entendemos que o homem e a mulher, eles não são opostos, eles são complementares. E isso realmente nos dá o equilíbrio. E a partir do momento que o Elixson também veio para o grupo, nós tivemos um ganho muito grande. A nossa capacidade de produção, de execução aumentou. A minha internet está estável, mas faz parte. Como diz o Faustão, quem faz ao vivo está sujeito a essas questões. Então, está aí, pré-lançado a Unimulher. Elixson, agora é com você o show. Apresente-nos aí a Inessa. E simplesmente, muita gratidão a todos vocês que estão aí conosco agora, prestigiando. E eu sei que as pessoas que estão aqui hoje também estão torcendo pelo sucesso desse projeto. Ele é ambicioso, a gente já começa com uma parceria internacional, nós vamos fazer um financiamento coletivo e é um projeto que tem tudo para dar certo, porque nós somos apaixonados por ele. Elixson, tchau, boa noite. Vou tchau, ficar ok. lá no Face, pessoal. Tá ok. Obrigado pela apresentação. Eu acho que, nossa, esse projeto aí também me fez ver uma gama de possibilidades. É por isso que eu entrei de cabeça nele e acabei hoje estando na frente de um projeto que eu mesmo criei, né? Esse projeto de entrevistas é uma coisa para a gente começar a criar conexões para a Unimulher. Hoje eu venho com uma convidada aí que, nossa, eu não vejo absolutamente nada que ela coloca no trabalho dela que, tipo, desvia ela um pouquinho do nosso caminho. Ela é exatamente o que a gente tem buscado, né? Ela veio para o mundo, ela está querendo ajudar ele, transformando com pessoas felizes, apaixonadas, realizadas, produtivas e focadas. No caso, ela tem um trabalho que ela já tem um coach de inteligência emocional, ela está com o Power Self lançando amanhã, não, depois de amanhã, né, dia 3 para vocês, no caso, para mim já é amanhã, mas para vocês é dia 3. Ela tá já com tudo esgotado, mas já estão apresentando uma galera aí para a próxima vez que ela for se apresentar. Ela já tem 3 formações do Brasil, no caso, que ela optou, só que ela tem 6 certificações internacionais como coach, sem falar que ela também é uma coach de comportamento. Então, ela já está formada em um monte de coisa, a gente está assim, já vendo que ela não para de fazer curso para poder continuar atualizada, e eu acho que a visão dela vai abrir bastante um pouco desse mundo do coach que a gente vai trazer para a Unimulher. É bem esse lado que a gente quer buscar. Existem vários tipos de coach,
Mas só que eu acho que a Inês ela se enquadra numa certa gama que a gente quer mostrar mais no nosso perfil. Então, está convidada aí a falar agora, Inês. Muito obrigado pela sua presença. Inês, só um minutinho, por favor. A nossa universidade ela é online. E o exemplo disso é que o Ellison, ele mora na Nova Zelândia. O nosso financiador, ele é nos Estados Unidos, mas no momento ele está na França. Então, a gente está fazendo já um movimento. No final do mês, nós vamos ser lançados internacionalmente. Sensacional. Muito bom. É um prazer enorme estar aqui com vocês, do time da Unimulher. Rita, Elixson, Daisy, todos vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigada por disponibilizarem um tempo para estar aqui nos ouvindo. E a ideia é que a gente possa contribuir com vocês, trazendo um pouquinho do que... Vou trazer um pouquinho do que eu vivi, do que eu aprendi ao longo dessa minha jornada, procurando contribuir mesmo. Eu acredito que para isso que eu vim ao mundo. Bom, o Elixson já me apresentou. Eu sou Master Coach e Head Trainer. Como coach eu tenho 4 formações. Como trainer eu tenho 2 formações com selos internacionais. Tenho mais de 6 certificações internacionais. Já fui estudar com o Tony 2 vezes, que é considerado o maior coach do mundo. Com o Blair, que foi lá no início da carreira do Tony, eles estiveram juntos. Então, eu tenho um currículo grande, hoje eu já formo coach, também garantindo o selo internacional, e formo trainers, e formo também, já tenho autorização, esse ainda não comecei nenhuma turma, para formar practitioners e master practitioners em programação neurolinguística, que estuda isso. Mas eu estou falando tudo isso, mas de verdade, é o que eu sempre digo, né? É incrível o meu currículo, eu sei que é. Quando eu falo, algumas pessoas, nossa. Mas o que eu percebo é que não é esse currículo que me legitima para estar aqui conversando com você. Porque quantas pessoas a gente conhece que tem um currículo incrível, que tem muitos certificados mesmo, mas que não são felizes, não têm uma vida realizada, na verdade estão vivendo uma vida medíocre. E eu vou pedir agora uma autorização de vocês para contar a minha história. E então, eu sou filha de pais separados. Quando eu nasci, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E para mim foi muito difícil a minha infância, porque meu pai formou uma nova família, minha mãe também, e eu me senti no meio. Eu sentia que eu não pertencia a nenhuma das 2 famílias. E pertencimento é uma das necessidades principais do ser humano. E eu vou falar uma coisa para você agora. Se você está me ouvindo e tem essa dor de não pertencer, é uma busca. Muitas pessoas passam a vida buscando isso. E aí elas fazem coisas para agradar, para pertencer. E a gente pertence. Você pertence ao planeta Terra. Você pertence a essa humanidade que está aqui. O mundo existe para que você respire. Pensa nisso. Precisa acontecer a chuva que evapora e tem a árvore para gerar o oxigênio, para que você possa respirar e existir. É incrível isso. Então, a gente pertence. Mas quando eu era pequena, eu não tinha essa consciência, eu ficava buscando pertencimento. E foi muito difícil. E eu cresci com um rótulo de ser a ovelha negra da família. E eu comprei esse rótulo, eu acreditei nisso. Acreditei que eu era a ovelha negra da família. E quando a gente acredita em uma coisa, a gente se comporta daquela maneira. Então, é como se fosse assim. Tem quem nós somos, quem a gente acredita que é pelos rótulos que foram colocados na gente, e aí vem a terceira camada. Quem a gente finge ser para esconder esses rótulos ruins que colocaram sobre a gente. Pois é, eu vivi aqui.
porque eu tinha esse rótulo de ovelha negra da família e, de uma maneira inconsciente, eu incorporei ele para mim. É óbvio que eu não queria ser ovelha negra da família, mas eu me comportava assim porque eu acreditei nisso. Então, eu era muito agressiva, as pessoas tinham medo de falar comigo, as pessoas tinham medo de chegar até mim, de fazer solicitações ou de conviver comigo. Eu tinha fama de antipática, metida, e cresci. Finalmente, um dia, alguém me quis. E aí eu, então, me casei e por essa dor que eu tinha de não pertencer, aquilo foi... era tudo que eu queria, pertencer a uma família, a minha família que eu tinha criado. E aí eu me dediquei de corpo e alma àquela família. Passei a viver a vida do meu marido, praticamente. Eu vivia para pertencer àquela família. Houve uma época que as filhas do meu marido vieram morar comigo e a minha vida girava em torno de fazer aquela família funcionar, daquela família ser a melhor família, ser uma família feliz, ser uma família perfeita, embora reconstruída. E nesse caminho, nessa jornada, eu perdi a minha identidade. Eu já não tinha ela. Na verdade, naquele momento que eu falei das camadas, eu já não tinha ela. Até porque eu segui uma profissão, eu me formei em Direito, seguindo conselhos de outra pessoa. Então, assim, muitas vezes as pessoas não encontram um propósito porque elas buscam atalhos. Buscam atalhos porque segue o caminho mais fácil, segue alguma coisa que os pais já fizeram, segue alguma coisa que alguém disse para fazer, segue alguma coisa porque o mercado disse que... Acho que eu tenho que ficar aqui, né? Que o mercado disse que vai dar dinheiro e não escuta a sua essência, aquilo que... dessa bolinha, aquilo que está no meio, aquilo que você verdadeiramente é. E isso aconteceu comigo. Como eu percebo que acontece pelo histórico, pelo meu estudo, pelo que eu vejo, pelo que eu ajudo as pessoas hoje, com 85%, tem uma pesquisa que diz que 85% da população não vive o seu propósito, justamente porque buscou esses atalhos que eu busquei na minha vida. E então chegou um ponto que eu estava vivendo uma vida completamente infeliz, estava viciada em remédio tarja preta e a certa altura da minha vida tinha uma época que eu dormia e acordava, eu dormia e acordava, eu dormia e acordava, eu dormia e acordava, só pensando em como que eu ia acabar com a minha vida. E é curioso, porque quando a gente está mal, quando a gente está se sentindo mal, a gente acha que a gente não precisa de ajuda. E o meu irmão, que já tinha se formado em coach, minha mãe coach, participava de vários treinamentos presenciais como esse que eu faço hoje em dia, o Power Self, me convidou para ir para um treinamento. E eu não queria ir, mas ele insistiu tanto, todo mundo já tinha ido, os nossos amigos já tinham ido. E eu resolvi ir. Eu lembro do primeiro dia quando eu cheguei no treinamento. E foi ali que começou a minha transformação. Foi ali que eu vi que existia vida além da vida que eu vivia. Foi ali que eu vi que as pessoas eram felizes com aquilo que elas faziam. A essa altura, eu dava aula para concurso, dava aula na Escola da Magistratura de Direito de Família, mas estava completamente infeliz. E aí eu fui em busca da vida que eu queria, fui ouvir a minha voz, porque, sabe, desde pequena, eu ouvi uma vozinha que falava comigo sobre aquilo que eu deveria fazer. Mas porque eu queria ser diferente da minha mãe, e muitas vezes a gente faz porque a gente quer ser diferente, eu não ouvia essa voz. Eu fingia que ela não existia, eu calava ela, que dizia que eu devia fazer psicologia, essa voz, quando eu era pequena, mas eu nunca deixei ela aparecer. Era uma coisa muito estranha, e se você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. E eu resolvi ir em busca, então, do que eu ia fazer, e aí eu comecei a procurar, eu lembro. Eu liguei para uma amiga que eu não via há 10 anos, ela estava em RH, e eu conversei com ela e perguntei: você está em RH, o que eu posso fazer? Eu quero trabalhar com pessoas. E a gente teve um jantar incrível, e ela falou: Inês, ela me conhecia de pequena, ela falou: você é coach de natureza, você faz coaching desde que eu te conheço, de pequena.
E aí todo mundo já tinha falado para fazer coaching. E eu falei, tá bom, vou ir lá ver o que é isso aí que estão falando. E cheguei lá e me descobri. Descobri que realmente a minha amiga tinha razão. Eu fazia aquilo naturalmente a vida inteira. E agora eu ia fazer com técnica. E aí começou o meu desafio. Porque quando você encontra uma outra profissão, com 30 e não sei exatamente, mas é em torno de 35, 36, 37 anos por aí. E eu cheguei um dia, dei a notícia, avisei para a família, estou saindo do direito. Como assim? As pessoas me questionaram. O meu pai foi completamente contra e procurou ao máximo exercer a influência que ele podia sobre mim para me persuadir para que eu não saísse. Meu marido também foi contra. E é curioso como para nós mulheres algumas influências masculinas são muito importantes. E essas duas pessoas eram muito importantes para mim. E saber que eles tinham dito não vai dar certo, é uma aventura, não faça isso, vai jogar para fora tudo que você aprendeu, tudo que você já sabe. O curioso é que na época, é como a vida testa, gente. Na época que eu resolvi sair, quando eu fui dar a notícia, quer dizer, um pouco antes de eu dar a notícia que eu ia sair, eles quiseram dobrar, me fizeram uma proposta de dobrar as minhas turmas. O universo testando, é isso mesmo que você quer? É esse caminho mesmo que você quer ir? E eu tenho visto que na vida dos meus clientes, da vida das pessoas próximas, o universo testa. E eu falei, é sim, e fui. Encarei, comecei essa jornada, e aí, como eu não tinha apoio de ninguém, eu precisava fazer. E precisava fazer dar certo, porque já que eu não tinha apoio, tinha que dar certo. Eu não tinha alternativa, eu tinha que dar certo. E uma coisa é você ter pessoas que não te ajudam. Outra coisa é você ter pessoas contra. O meu marido, durante muito tempo, ele foi contra. Contra do tipo, eu não vou ficar com o nosso filho. Eu tinha um filho de 2 anos nessa época. Se vira. Eu precisava viajar, fazer cursos, fazer treinamentos, me dedicar a estudar. Não vou ficar. Eu não tinha juntado dinheiro e eu também não ganhava muito. E estava completamente... Tinha juntado um dinheirinho que eu paguei num curso. Paguei quase todo o dinheiro que eu tinha num treinamento. E eu falei, agora esse negócio vai ter que dar certo. E investi. E ele falou que ele não ia me ajudar também, porque ele não acreditava naquilo. Mas dentro de mim tinha dado um chega que eu falei, isso vai dar certo. E ali, foi em 2013, começou a minha jornada. Eu terminei a minha formação. Logo na sequência eu abri uma empresa e eu já queria ser formadora de coach, porque quando eu descobri o coaching, eu vi que no futuro todo mundo vai ser coach. Porque coach é sobre ser líder de si mesmo, sobre ser líder dos outros, liderar. É sobre você saber se comunicar, é sobre você saber mostrar a visão, é sobre você saber influenciar e conduzir e direcionar e ajudar. E todo mundo precisa disso. A gente precisa disso para a gente mesmo, a gente precisa disso para os nossos filhos, a gente precisa disso para a nossa casa, a gente precisa disso nas nossas empresas. E aí, nessa jornada, foi difícil, e é difícil. É difícil. A carreira de um empreendedor, de um empresário, ela não é fácil. A gente precisa tomar uma decisão todos os dias de ser cada vez melhor, de se superar, de crescer músculo. E aquela sensação que a gente tem na academia de estar fazendo esforço é a sensação que o empreendedor e de quem quer viver a sua melhor versão vive todos os dias, de estar todo dia crescendo, fazendo um pouquinho a mais, evoluindo um pouquinho mais. E hoje eu já formo coaches, tenho esse programa, o Power Self, que é um programa de empoderamento, que a gente trabalha como se libertar dessas vozes que prendem a gente, como a gente criar um planejamento de uma vida melhor, como a gente tomar coragem para romper tudo isso que segurou a gente.
Tinha uma época que eu não sabia quem eu era. Eu falei pro meu marido, para, porque eu já não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou eu, se sou eu, sou você. Se o que eu quero é por mim ou se o que eu quero é por você. Eu me perdi por querer agradar, me perdi por não conseguir ter sido eu, por ter colocado outras pessoas mais importantes que eu, e quando eu vi não tinha ninguém feliz, porque eu não estava feliz, meu marido não estava feliz, eu não estava fazendo os meus familiares felizes. A minha mãe, eu tinha uma relação péssima, horrível, muito ruim com a minha mãe. Eu tinha uma relação muito ruim com a minha madrasta. E hoje, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Uma relação de amor, uma relação de afeto. Eu não conseguia tocar na minha mãe. Não conseguia encostar nela. E hoje eu abraço, eu beijo, eu digo que eu amo, digo o quanto eu sou feliz e grata por ela ser a minha mãe, por tudo que ela me ensinou com as dificuldades dela, com os desafios dela. Melhorei, tenho uma relação hoje boa com a minha madrasta. A gente tinha uma relação muito ruim também. Hoje a gente tem uma relação legal, uma relação de afeto, e é incrível. Eu precisei me reinventar. Na verdade, não é me reinventar, eu precisei encontrar quem eu era. Eu precisei perceber o quanto eu era importante, que eu tinha um lugar aqui na Terra que era meu, que eu tinha um propósito, que eu poderia ajudar as pessoas através desse propósito e contribuir para que elas pudessem viver assim como eu estou vivendo hoje, não como eu vivia. Curioso, porque hoje, coincidentemente, eu assisti uma palestra do TED. Eu estou me penitenciando. Antes de começar aqui, eu tentei buscar o nome da pessoa que eu assisti, do TED de São Paulo, uma brasileira. Ela fez uma pesquisa com 5.000 mulheres e ela constatou que o ciclo da felicidade, o ciclo da felicidade é como se fosse um O. A gente começa muito feliz na infância e aí vai perdendo a felicidade, e a mulher começa a retomar a felicidade de novo a partir dos 50 anos. Eu estou feliz porque eu consegui sair fora dessa métrica e já resgatei a minha vida e a minha felicidade muito antes disso. Eu resgatei a minha voz de colocar limites. Peraí, até aqui você pode ir, aqui você não vem mais. Tudo com amor, com respeito, porque a cara feia do outro de lidar com o meu não é a dificuldade do outro, não é a minha. É falta de amadurecimento dele, não meu. Eu estou trazendo competências e habilidades para ele quando eu digo não, e ele vai ter que buscar uma alternativa. E eu não vou precisar mais ser babá e ficar fazendo um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo e que o outro precisava desenvolver os recursos para conseguir lidar com isso. Então, eu estou muito feliz com a minha jornada hoje, uma jornada de empresária, mãe, mulher enquanto casada e mulher enquanto a mulher que eu sou. Deu comigo mesma, de resgatar os encontros com as amigas. Eu não podia sair com uma amiga, gente. Eu não saía com amiga, eu não saía para almoçar, eu não tinha encontro, porque eu vivia numa relação tão doentia que eu não podia encontrar com ninguém. E eu cedia porque eu achava que isso era amor. E até que eu descobri que não, e eu vivia muito presa. E nesse TED ela fala isso, que o que as mulheres conquistam ao longo dos anos, e que vem com 50 para umas, com 60 para outras, para mim, graças a Deus, veio com os meus 30, é que é essa liberdade de eu ser quem eu sou, não me importando o que as pessoas vão pensar. Não que eu não me importe com as pessoas, eu me importo muito, mas o que você pensa de mim diz mais sobre você do que diz sobre mim. E eu vou estar sempre fazendo o meu melhor para ajudar a mim e aos outros, porque eu acredito que todos somos um. Então, quando eu faço mal para você, eu estou fazendo mal para mim. Quando eu estou chateada com você, eu estou fazendo mal para mim, eu estou chateada comigo. E na minha jornada, né, porque que o Elickson falou que eu me encaixava bastante no perfil dessa minha busca, porque eu primeiro busquei o coach, e o coach é um processo que ele veio dos Estados Unidos, ele começou nos esportes, depois foi para o mundo executivo nos Estados Unidos,
é uma ferramenta, um instrumento para colocar as pessoas em ação. Então, é muita ação. E aí, quando eu terminei a minha formação, eu percebi que eu comecei a atender os meus clientes e eles travavam em um dado momento. Travavam em um dado momento. Eu falava, cara, aí eu comecei a perguntar para os meus amigos e eles falavam, sim, é normal. Então, entre a quarta e a sétima sessão, o cliente travava e era muito difícil, era desafiante conseguir fazer eles destravarem. E rolava uma tensão minha. E eu perguntei para os meus colegas, eles falaram a mesma coisa. E eu, tipo, isso é normal? Eu falei, não, isso não é normal. Isso não é normal. E aí eu fui buscar outras ferramentas que trouxessem mais recursos. Foi aí que eu cheguei na inteligência emocional. Eu percebi a importância da inteligência emocional na nossa vida, da gente aprender a gerir as emoções, a reconhecer, a descobrir esse mundo interno que passa dentro da gente, dessas memórias emocionais que estão marcadas e que estão guiando a gente não tem consciência. Eu costumo dizer que são as forças ocultas que guiam a nossa vida. E só que também não foi suficiente. E aí eu fui buscar a programação neurolinguística, que trouxe ainda mais ferramenta. Só que também não foi suficiente. Cada vez eu percebia que o meu nível estava aumentando, mas sempre eu estava ficando cada vez melhor e tendo cada vez mais ferramentas e mais recursos e ficando cada vez mais fácil. E aí a cereja do bolo que faltava, que era a espiritualidade. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei o que você prega, mas o que eu descobri é que estamos todos conectados. Para você conseguir, seja qual for o resultado que você quer na sua vida, você precisa estar alinhado à sua mente, e aí a programação neurolinguística, a inteligência emocional vai te ajudar com isso. O seu corpo, então, você fazer uma atividade física, você entrar em ação, e aí o coaching vai te ajudar nisso. E a sua alma, tudo isso precisa estar conectado, direcionado para um certo lugar. E o segredo está aí, nesse alinhamento. Mente, corpo e espírito. É isso. E não sei como é que a gente vai seguir agora. Eu vou retomar agora aqui o controle, rapidamente. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui com o Facebook aberto no celular, então se vocês quiserem perguntar, eu estou disponível para também fazer perguntas de quem quiser. Quiser entrar também na live para poder fazer o depoimento que aprendeu agora, também está livre para poder pedir, que a gente pode disponibilizar aqui a entrada na live, mas quem quiser basta perguntar ali que eu também já mando aqui. Uma das coisas que foi comentada aqui foi da Érica Rambaldi, eu não conheço, não é no meu link, mas ela comentou que tem muita dificuldade em dizer não, e ela sofre muito com isso. Isso é uma das coisas que eu linko bastante com as descrições que você falou, que, por exemplo, você se dissolve, né, do meio de agradar todo mundo, o que você se dissolve no meio do que você vive. E aí você fica sabendo, mas isso aqui é porque eu quero ou porque os outros querem, né? Então, esse é um link que eu gostei muito que você fez. Queria que você desse alguma maneira de ela começar a falar não. Porque um dos problemas de falar não é que esse negócio de querer agradar os outros vem de você querer pertencer, que você colocou lá no começo como link, né? Então, o que você fala para uma pessoa para ela começar a fazer assim, bate pronto, assim, você devia começar a fazer isso aqui. Qual que seria a sua forma de fazer? A gente é um pessoal prático aqui, né? Eu gosto de jogar para prática. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma aula pronta sobre isso, sobre como dizer não. Então, não sei, você pode colocar talvez no Facebook, num link, alguma coisa. Ela não está mais disponibilizada para todo mundo, mas eu posso disponibilizar. Mas vamos falar da parte prática. Uma das coisas que me ajudou muito nessa minha transição de dizer não, e eu pensei em fazer uma moeda, porque o dizer não é como ter uma moeda. E eu cheguei a desenhar assim, só que não foi preciso, porque eu consegui superar antes que isso acontecesse. Que de um lado eu escreveria não, e do outro o sim. E aí eu ia usar ela pendurada no pescoço.
todas as vezes que eu estivesse dizendo, para representar, que todas as vezes que eu estivesse dizendo sim para aquela pessoa, querendo dizer não, eu estava dizendo não para mim. E aí, quando eu digo não para mim, o que acontece quando a gente diz não? E aí são recursos que a gente vai gerando para a gente, que a gente fala, cara, não dá mais. Toda vez que eu penso o quão mal eu estou fazendo para mim mesmo, porque a gente muda pela dor ou pela busca do prazer. Por isso que quando a gente sonha alguma coisa, a gente vai em busca de alguma coisa, tem que ser um sonho que tem que valer muito a pena, porque a gente vai precisar fazer esforço. E aí tem que valer chegar lá. Mas pela dor. Então, quando a gente então se dá conta de que o quão mal a gente está fazendo para a gente, e era isso que eu pensava, quando eu dizia sim para o outro e não para mim. Olha a situação que eu estava me colocando. O quanto eu estava me anulando, o quanto eu estava deixando de ser eu e mais. Quando a gente faz isso, a gente fica tão insatisfeito, que a gente vai acumulando uma raiva. E aquela raiva, uma hora ela vai sair. Seja através de uma cobrança, que poxa, eu faço tudo para você. E aí toda vez que você faz essa cobrança, uma coisa muito importante ninguém tem obrigação de te dar nada e de fazer nada por você, ainda que você tenha feito por ela. Então, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, seja quem, sua mulher, enfim, seja quem for, não tem obrigação de te dar nada. Então, uma coisa muito importante é para nesses momentos a gente trazer para a consciência, eu tenho um programa que é gratuito, se chama Nossa Melhor Versão. Eu gravo áudios semanais. E eu gravei um áudio, coincidentemente, essa semana sobre isso, falando que quando eu falo não para o outro, querendo dizer sim, e eu vou culpar o outro, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou destruindo aquela relação, porque a ideia que a gente tem eu estou fazendo isso porque eu estou construindo, porque eu não quero brigar. Só que isso é mentira, porque você está criando uma relação que ela não é saudável, é uma relação muito frágil, é uma relação que toda vez que você faz isso, você está destruindo essa relação. O meu casamento ficou por um fio, porque por causa disso tudo, porque eu fui aceitando um monte de coisa e chega uma hora que o boleto chega, a gente vai cobrar, a gente vai viver aquela vida de insatisfação. E aquilo que você está fazendo para construir, na verdade, você está destruindo. Porque outra coisa que acontece, o outro percebe que você não está feliz. A sua vibração não é boa, porque você está com raiva, você está com agressividade dentro de você. E isso emana. E aí, aquele ambiente não fica um ambiente saudável, não fica um ambiente feliz. Então, uma das coisas que você quer fazer pelo outro. Então, o exemplo que eu dei até no áudio eu vou viajar no fim de semana para um lugar que eu não quero, que eu não gosto. Mas eu vou fazer porque eu quero fazer para agradar. Então, trocar o foco da responsabilidade, no sentido de que faça por você. E aí, por você no seguinte sentido. Tudo bem, fulano é importante para mim. Essa pessoa, e eu quero ver essa pessoa feliz, seja quem for, pai, mãe, filho, papagaio, periquito. Eu quero ver essa pessoa feliz. E porque eu quero ver essa pessoa feliz e vê-la feliz vai me deixar feliz, então eu escolho ir. E aí não tem cobrança, porque a parte foi feita de uma escolha. Então, o processo de dizer não, primeiro, é ter bastante clareza daquilo que você quer. Então, às vezes, a gente desconecta do valor principal que a gente quer. A gente fica aqui, a gente fica falando de comportamento, de fazer isso para conseguir aquilo, coisas aqui. E aí a gente esquece do que está em jogo. O que está em jogo é o amor da sua relação, é o amor de você por você mesmo, é o amor de você, é a saúde da sua família, enfim, a sua saúde física, mental, emocional, porque quando a gente bota a raiva para dentro da gente, a gente explode. E aí você, então, toma consciência do que é importante. E aí você começa a se comportar de acordo com aquilo que é importante. E aí, a forma de você colocar isso, na verdade, é o que eu falo, né, tem a Rita aí com a comunicação não violenta, você pode falar qualquer coisa. Só que a forma que você fala é que faz diferença. E você vai treinando isso, vai descobrindo a sua forma, que vai ser a melhor forma, mas uma das maneiras de dizer não de maneira educada, quando alguém te pede alguma coisa,
fala, olha, você é muito importante para mim, eu gostaria muito de, tem que ser verdade, né? De poder te ajudar nesse momento, e eu estou envolvida com outro projeto agora, e eu não sei se eu não consigo parar nesse momento para te ajudar, mas você pode esperar lá na frente, e lá na frente eu vou conseguir ter mais tempo. E, geralmente a pessoa quer uma coisa imediata, ela não vai te esperar, ela vai buscar outra pessoa, ou você pode falar, olha, eu posso pensar junto com você em alguma solução de alguém para te ajudar, ou de uma solução que a gente possa junto descobrir para te ajudar nesse quesito. E assim você fala não sem dizer não, mas já trazendo a solução com a pessoa e construindo com a pessoa aquele caminho. E aí você não se sente, é uma forma mais suave de você não se sentir talvez essa pessoa tão ruim, porque a voz que vem de quem não consegue dizer não, que era que vinha para mim, imagino que é para muitas pessoas, já ouvi isso, né, que eu não sou uma pessoa boa, eu preciso ser uma pessoa boa. Só que quando você faz para agradar, você não está sendo uma pessoa boa, porque você não está fazendo bem para o outro, nem para você, pela carga de energia que está sendo gerada. E mais, muitas vezes o outro precisa seguir pelas pernas dele. O filho precisa crescer e ganhar maturidade e aprender a fazer sozinho. O marido também, a mãe também, o pai também, que às vezes fica naquela dependência. E então, dizer não é uma forma de você capacitar também as pessoas. Então, todos esses pensamentos juntos ajudam a gente ter recursos para ficar mais fortes para dizer ou não. Falo pra caramba. Tá ótimo. É isso que a gente quer. A nossa pesquisadora aqui, a Daisy, que também é uma das fundadoras da Unemulher, pesquisou aqui o nome da professora aqui, é Miriam Goldenberg. Quem quiser buscar lá no TED depois. Isso Essa mesmo. daí. Então, tá vendo? Vale a pena assistir esse TED, ele é muito legal. Olha o grupo de pesquisa aqui, tá vendo? Aí a nossa criadora aqui, fundadora também, quis perguntar para você qual a maior crença limitante que você superou para ser essa sua nova versão. Se você fosse falar uma, né? Na verdade, foram muitas. Muitas, eu não consigo dizer uma, porque quando você vai nesse caminho, nessa jornada de cura, você vai descobrindo que brota, quantas você tem que quebrar. Então, para cada área foi uma. Então, vamos lá. Primeiro que eu era ovelha negra da família. Essa foi uma crença que eu superei e aí eu comecei a me dar bem com a minha família. Né? A partir do momento que eu deixo de ser ovelha negra, eu sou mais um membro da família, que sou acolhida, que sou aceita, que pertenço àquela família, e crença de pertencimento. Então, me ajuda a me relacionar melhor com a família. Uma crença que eu superei em relação ao meu trabalho é que eu não me via como empresária. Eu me via brincando, eu achava que era uma brincadeira, eu me via como uma menina. E muito por conta da relação que eu tinha com meu marido, né, de uma dependência emocional muito grande. Só para você ter uma ideia, eu não saía de casa sem pegar o telefone e perguntar. O tempo estava nublado, eu ligava e perguntava, e aí, você acha que eu levo guarda-chuva? Eu perguntava para ele tudo que eu tinha que fazer. Então, eu tive que superar a crença de que, sim, eu já era uma adulta e que eu era uma mulher empresária. E me ver como uma mulher empresária e uma mulher de sucesso. Então, essa me colocou nesse meio do trabalho, de ser uma pessoa que realiza coisas. E uma outra, que eu vou falar porque eu acho importante, porque atrapalha muitas pessoas, a gente vive na infância, né, e depois que a gente cresce, buscando agradar pai e mãe. E eu busquei durante muito tempo eu queria me provar para o meu pai, provar que eu era capaz, provar que eu era. Então eu calquei a minha vida durante muito tempo, tentando provar para ele que eu era alguém e que eu fazia alguma coisa. Então sempre buscando meio que aprovação, vendo se o que eu estava fazendo ele estava gostando ou não, seguindo aquilo que eu achava que era importante para ele. Meu pai sempre falou que era importante estudar, então talvez por isso eu passava 12 horas estudando. E hoje é muito bom, porque eu continuo estudando muito, mas hoje eu estudo o que eu gosto, eu estudo o que eu quero.
E então, eu diria que essas três, foram três que eu falei? Essas que eu falei agora foram as mais importantes, que eu percebo que me levaram para um nível muito mais alto. Eu dei salto quântico quando eu consegui superar. Tá ótimo. Nossa. Super resposta. Todo cheio de detalhes. Uma das coisas que eu noto também, que é nessa de você, quando você não fala não fala não fala não, tem uma hora que você explode. E uma das coisas que traduz, que eu estava assistindo seus vídeos para dar umas ideias, é o negócio de você começar a buscar querer ser diferente. Aí você começa a ter uns sonhos que são grandes e você começa só, às vezes, será que é porque só é grande e diferente que você quer? E você fez um insight legal sobre isso, que eu acho que é uma das válvulas de escape disso aí. Tem gente que não percebe que às vezes só está almejando certa situação por causa disso. E aí você tem que se policiar sobre essa situação. E eu achei massa que você fez. Você pode completar um insight pra gente? Que você conversou lá? Você está falando da história da minha mãe, né? De quando eu que não seguia ela, era isso ou não? O negócio que você queria, às vezes, eu quero ser... Você deu o exemplo de juíza, né? Você falou, eu quero ser juíza, porque é um cargo, às vezes, que é elevado, você fica olhando e você acha que porque você vai ganhar esse respeito por causa desse step que você dá, tipo, socialmente, isso vai te gerar o respeito. E você fala assim, mas eu não gosto do meio da, da jurídica, eu não gosto das pessoas, como elas tratam uns aos outros. Então, no final das contas, você viu que não é isso que eu quero. Eu gostava do símbolo que isso era. Isso é o que eu estava desejando, mas não era bem por aí que você já. Então, era só uma válvula de você não quer às vezes o que Então, você está desejando. Vamos falar, já entendi. Eu vou falar disso porque tem muita gente que estuda para concurso, de repente é por aí, né? Então, aí tem dois insights bacanas. O primeiro a maioria das pessoas buscam um concurso público em busca de estabilidade e segurança. E aí elas criam um monte de história porque aquilo faz sentido para ela. Então, foi assim que eu aprendi, né? Faz concurso porque você vai ter uma vida segura, estável. E aí, cara, no concurso, qual é o cargo mais alto? Então é juiz, então é isso aí que eu quero ser. Na verdade, no primeiro momento, eu queria até ser promotora. Mas, e aí, eu estudava e aí chegou um momento que eu falei, que foi nesse momento aí de transição, um pouco antes, eu já tinha chutado balde, já não queria mais estudar, mas tinha aquela cobrança, mas eu disse que eu queria isso, eu estou comprometida com isso. E aí tem outra coisa, né? Como que eu vou desdizer o que eu já disse há um tempo atrás? Não, eu tenho autorização para mudar a qualquer momento, para descobrir a minha melhor versão, para descobrir quem eu sou. E aí a gente está ligando a valores, né? Então, naquele primeiro momento, eu estava muito preocupada com o controle, que era o controle de ter estabilidade financeira, de ter isso, de ter aquilo. Sem saber, eu estava um pouco perdida de quem eu era de verdade, dos valores que eram importantes para mim. Então, isso que você está dizendo, né? Eu queria ser juíza, mas eu me perguntava, isso é óbvio, essa clareza só veio depois, né, na época. Mas quando eu ia ao fórum, eu falava, eu vou me fantasiar para ir lá. Eu sempre fui muito rebelde. Então, ter que falar com o juiz ou com a parte, usando todo aquele rebuscado jurídico, quando eu ia fazer uma defesa e ter que usar toda aquela formalidade, aquilo para mim, eu achava que era uma grande palhaçada. Eu achava que aquilo não fazia sentido nenhum. Quer dizer, então é óbvio que eu não ia passar no concurso, que eu não ia entrar para o mundo que era um mundo que eu não queria, que não fazia sentido para mim. As pessoas dão valores de muito aparência, não é todo mundo, né? Cada meio é um jeito, a gente não pode rotular, mas isso é muito importante, ao status, a como me posiciono, a como eu falo. E isso para mim não fazia o menor sentido. Eu falava, cara, eu não sou assim. E aí é isso, né? A força de ser quem nós somos, que ela não vai deixar você ir por um caminho que está contraditório a você. Ou você, se for no caso de um concurso, você não vai passar, ou vai passar e vai adoecer, vai ficar doente. As doenças são geradas por conta disso. E você está totalmente desalinhado daquilo que realmente faz sentido para você.
Acho que era isso que você queria. É isso aí, perfeito. É isso mesmo. Aí depois eu queria ver a ideia de que muita gente fala que às vezes está nessa situação e fala que tem consciência disso já e está se preparando para sair. E aí eles caem em outro buraco, que é o negócio de se preparar para o sucesso, que você colocou nessa. Essa daí que eu acho que é um dos links que a maioria fica parado. Eu acho que a maioria, tipo, eu trabalhando nessa área, a maioria das pessoas está aí, porque está todo mundo tentando ficar pronto e não faz. E aí é legal. Exatamente. Exatamente. E aí, isso está relacionado com o fato de como você se vê, sempre na identidade, né? Como você se vê, de você achar que sempre precisa mais, tem a ver com a procrastinação. E aí a procrastinação, eu dei uma aula também, tem a ver com esse alinhamento de valores, tem outras coisas envolvidas, mas o principal disso é o medo de não começar. São as vozes que falam, e se não der certo? O que as pessoas vão falar de mim? Uma questão muito do perfeccionismo, né? É o perfeccionismo que está limitando a pessoa, porque e se der errado? O que as pessoas vão dizer? E se não funcionar? E se eu não for tão bom? E fica nessa busca de se preparar, se preparar, se preparar. Só que é o seguinte, a preparação só vem com a prática, não tem jeito. A preparação eu vou repetir, a preparação só vem com a prática. E você vai fazer num primeiro momento e não vai ficar bom. E eu lembro que quando eu atendia, e até hoje eu falo isso para os meus clientes, eu e meu marido fica assim, você é maluca de falar isso. Eu falo assim, hoje eu estou fazendo coaching com você e eu não sou tão boa quanto eu vou ser amanhã. Porque, óbvio, se amanhã eu não for melhor do que hoje, eu estou ferrada. Só que eu só vou ser uma coach melhor amanhã se eu atender muito hoje. Eu só vou ser uma palestrante melhor amanhã, uma trainer melhor amanhã. A minha formação vai estar melhor amanhã se eu fizer hoje. Então, uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, assim, é melhor fazer, porque você vai ter a prática de fazer e você vai se sentir tão bem de ter feito. É tão bom quando você faz, por menor que seja, e não importa como vai ficar, importa que você vai fazer. E eu adotei isso para minha vida, de que feito é melhor que perfeito. Então, vamos fazer. Não vai sair perfeito, a primeira vez não vai sair, é provável que a segunda também não saia, é provável que a terceira também não saia, e tudo bem. E a gente, para buscar excelência, a gente precisa praticar. Quantas vezes a gente caiu até conseguir andar? Quantas vezes a gente comeu errado, botou comida para fora, se sujou todo, sujou a roupa. Eu vejo meu filho hoje aprendendo a comer. Hoje de manhã ele comeu e entornou, ele gosta de ovo mexido bem molinho, praticamente cru, praticamente ovo quente. Comeu, sujou a mesa toda de manhã. E eu olhei aquilo, eu não falei nada, né? Óbvio, ele está aprendendo e o erro faz parte do aprendizado. E que bom que a gente pode errar, porque é errando que a gente aprende. Então, se você não fizer, você não vai saber onde que você precisa melhorar. E é melhor errar logo. Então, começa logo, porque quando eu erro logo, eu tenho chance de consertar logo. Se eu vou começar daqui a um tempão, vou demorar um tempão para errar e um tempão para ajustar. Então, é isso. Show. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que apareceu, que é como é que você conseguiu, ela perguntou, né, se você conseguiu ficar com seu marido depois que você acabou quebrando várias crenças, ou ele não perdeu esse sentido para, tipo, Vamos entendeu lá, você adorei, e aí já entendi a pergunta. Como eu disse, meu casamento ficou por um fio, a gente quase se separou. E foi por muito pouco. E porque eu mudei. Eu mudei as regras do jogo, né? Eu comecei num formato, num modelo e eu mudei. E é muito legal foi que nesse momento que a gente estava quase separando, porque a partir do momento que eu mudei, eu falei, olha, essas regras que estavam aí funcionando para mim não servem mais, agora são as minhas. E eu consegui essa liberdade. Hoje eu saio com as minhas amigas. Eu teve sexta-feira passada, retrasada, eu tive um encontro, fomos 6 amigas e a gente combinou de tomar um vinho e ele falou assim, isso é um mundo
diferente. O marido em casa na sexta-feira e a mulher sai para tomar um vinho. Mas isso, gente, eu falo isso muito feliz, porque, assim, isso foi uma coisa que lá atrás eu nunca imaginei. E o que aconteceu, respondendo a pergunta? Ele se reinventou. E a gente conseguiu reajustar. E aí, hoje, o que a gente vive é um relacionamento saudável. Saudável por quê? Porque hoje eu sou quem eu sou, ele é quem ele é, e foi difícil para ele. Foi muito difícil. Foi difícil para mim e foi difícil para ele. Mas ele percebeu que ou ele mudava, ou ele repetia esse comportamento em outro casamento. E não era bom, porque não era saudável. A gente tinha várias brigas, vários momentos de insatisfação ruim. E hoje não. Hoje é uma vida leve, uma vida de parceria, uma vida de um ajudar o outro. Ele não tem... Somos parceiros, estamos construindo juntos. Então, sim, a gente conseguiu. Que ótimo, né? E hoje ele vai em palestra comigo. É muito legal que quando ele vai... Ele hoje não estava se sentindo muito bem, ele está meio gripado e vai ter o Power Selfie aí, sábado. Então, ele foi dormir mais cedo. Eu falei com ele, eu queria que você estivesse do meu lado. E quando eu vou fazer o Power Selfie ou algumas palestras, eu falo disso. E aí as pessoas perguntam, é aquele marido ali que você está falando? É ele mesmo. Agora entrando um pouco mais, porque esse ciclo de palestras a gente está fazendo para mães empreendedoras. Então, vou te perguntar uma coisa de lado mãe, né? Então, o seu lado mãe, Inessa, sofreu muito com essa transição? Como é que foi? Ou não, foi tranquilo? Como é que foi esse processo? Porque é uma das coisas que para muito empreendedora, ou então muita pessoa que pensa em empreender, é essa divisão. Mas, nossa, tenho meus filhos para criar, além do marido, né? Outra criança às vezes, né? Então, tem isso, e aí depois a pessoa fala assim, pô, mas é muita coisa, como é que eu vou conseguir cadenciar e tal? É muita coisa. Então, vamos lá. Eu sempre fui super mãe. O meu filho nasceu e eu descobri o que era o amor, eu fiquei totalmente apaixonada, aquela mãe dedicada. Para você ter uma ideia, eu nunca deixei ninguém dar banho no meu filho, era só eu que dava banho no meu filho, eu era bem obcecada mesmo. Era eu que fazia, eu que tinha que fazer tudo, porque eu achava que eu que fazia melhor, eu que sabia cuidar. Quando meu filho tinha mais ou menos 5 meses, eu estava exausta, esgotada. E ele tinha refluxo, ele não dormia à noite, foi bem difícil. E aí o Patrick, meu marido, falou, vou contratar uma babá. E aí, um tempo depois, a babá falou assim, olha, eu vou pedir minhas contas porque você não deixa fazer muita coisa. Então... E aí, quando eu entrei no mundo, que foi a partir, quando ele já tinha 2 anos, foi que eu comecei a minha busca. Né? Até porque eu me perdi na maternidade, eu me perdi no casamento, eu não sabia quem eu era. Eu sabia que eu não queria ser só mãe, eu era muito mais do que ser só mãe. Eu achava que eu era uma mãe maravilhosa, mas eu queria ser mais do que ser mãe. E aí, né, na primeira fase, eu consegui conciliar bem. Né? No momento da descoberta da nova carreira, do início. Mas quando eu comecei a entrar em ação, a colocar os meus projetos, eu meio que eu fiquei muito obcecada por trabalho. Eu só pensava em trabalho o dia inteiro, manhã, tarde, noite, e nos finais de semana. E eu comecei a perceber que eu estava prejudicando o meu filho, prejudicando a minha família. Porque a gente aprende muito quando você entra nesse mundo, empreendedor, empresário, que você precisa dar muito de você para fazer funcionar, blá, blá, blá. Mas eu vi que eu não quero isso a qualquer preço. Eu quero ser uma empresária, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ter minha liberdade financeira, mas eu também quero ser mãe, ser mulher e ser a Inessa. E eu busco, então, um equilíbrio
E buscar o equilíbrio é o grande desafio. Mas aí a gente separa tempo, né? Então, eu tenho tempo para brincar com meu filho, para dar uma atenção, faço questão de levar ou buscar ele na escola, da gente conversar, a participar dos encontros. Então, quando você é empresário, empreendedor, você acaba tendo uma agenda que você consegue ir colocando, nem sempre dá, né? Porque às vezes você já marcou um evento e a escola te pega de surpresa, e aí sinto muito, mas eu busco esse equilíbrio. Aí quando a gente percebe que às vezes a gente tende a desequilibrar, né? Às vezes começa a ficar muito família, pera, opa, puxa para cá. Aí fica muito trabalho, opa, puxa para cá um pouco. E é esse desafio do dia a dia de equilibrar essa jornada. Tá ótimo. Já já a gente vai encerrar, só tô dando prévia para o pessoal aí. Quem quiser perguntar alguma coisa aí que tá faltando, por favor, pergunte logo. Quem quiser aparecer, pode pedir para aparecer, que a gente pode dar o link para entrar. Mas, nossa, a entrega é excelente. Eu tenho tanta pergunta aqui para continuar, porque eu te pesquisei lá no teu YouTube. E tem texto para de voltar aqui várias vezes, falando de várias outras coisas. Então, se prepare que você vai voltar. O pessoal aqui quer agradecer aí para sua participação, né? O grupo aqui da Unimulher. A gente quer falar que nosso foco, né, é trabalhar preferencialmente com mulheres da faixa de 20 a 50 anos para o aumento de autoestima e o desenvolvimento do amor próprio, né? Aí a gente está fazendo isso por meio do conhecimento que é prático, não é só informação. Então, a gente está sempre gerando essa parte da prática. Então, eu vou querer chamar mais vezes para fazer mais coisas práticas com a Inês aí. Isso vai resultar em mulheres mais empoderadas, adquirindo essa autoconfiança, essa capacidade intelectual e emocional, né? E poder realizar os projetos que elas querem alcançar e os objetivos delas. Esse é o nosso foco. Eu acho que trouxemos uma pessoa aí que está bem alinhada com o que a gente gosta. Alguém tem uma dúvida aí, pode falar, tá? Senão eu vou continuar aqui. Alguma coisa que você quer falar aí, Inês? Antes de eu continuar a te perguntar? Estava esperando uma pergunta. Então, vamos lá. Uma coisa que eu estava vendo também nesse processo que as pessoas ficam na hora de se preparar para alguma coisa, muitas delas se deparam assim, querendo já 3 bolas de sorvete. Sabe? Entendeu? E aí, o que é essa 3 bolas de sorvete que elas não pode parar por ali? Isso eu aprendi isso em um dos treinamentos que eu fui, que eu acho que foi o Millionaire Mind, que é trazido no Brasil pela experiência de sucesso com Leandro Marcondes. Eu acho que quem fala disso é o Doug Nelson. E o que é isso, né? Às vezes é a história de um pai que está com a filha foi pedir um sorvete, ele foi comprar o sorvete para a filha e ele deu o sorvete para a filha. E quando a filha toma o sorvete, ele entrega, o sorvete cai no chão. E aí a filha, papai, eu quero outro sorvete, eu quero outro sorvete. E aí, o que você faria? Você daria outro sorvete para sua filha que acabou de deixar o sorvete cair no chão? E aí o pai vai lá e compra outro sorvete. E traz para a filha. Só que está na fila para comprar o sorvete para a filha. E quando a filha tá lá na fila esperando, papai, mas eu quero aquele ali, ó, eu quero aquele ali de 3 bolas. O pai fala, então, primeiro você precisa aprender a tomar o sorvete de 1 bola, para depois tomar o sorvete de 3 bolas. Então a gente sonha muito grande, quer aquilo tudo, mas a gente não está preparado para aquilo. E, como eu te falei, eu acabei a minha formação em 2013, né? E eu saí da formação querendo formar coaches. E eu lembro que eu busquei parceria para montar uma escola de coach e formar coach. Gente, eu não tinha sequer atendido um cliente. Como que eu podia? Eu só tinha feito aquele peer coach. Tudo bem, é um sonho. Ele hoje é realidade, mas eu precisei. Sofri no primeiro momento, mas eu entendi que tem uma jornada para se chegar. Eu tinha muita coisa para aprender, muita coisa para maturar, muita massinha para mastigar antes de chegar onde eu cheguei.
e de poder formar coach, estar pronta para isso. Então, é isso. Então, a gente quer, tá bom, mas vamos fracionar, vamos por etapa. Tem muita coisa para a gente aprender no caminho e todas as dificuldades que acontecem no caminho são para ensinar para a gente aquilo que a gente precisa. A última da minha chefe aqui, da fundadora, a Rita, quem não sabe. O que a pessoa que está nos assistindo pode fazer hoje para avaliar o que lhe traz a felicidade? Como mede qualidade de vida, eu diria que é um dos seus vídeos. O que a pessoa que está nos assistindo para avaliar o que lhe traz a felicidade? Ficar no silêncio. Eu era essa pessoa muito agitada e se você falasse para meditar para mim era uma coisa impossível. E hoje é centrar, meditar, ficar presente. Estado de presença é você estar atento ao que está acontecendo aqui e agora. Não ficar na conversa com a sua mente. E aí, quando você está presente aqui agora, você consegue perceber aquele momento. E aquele momento, você consegue ver valor nele, naquilo que você está vivendo, nas relações que você está, na profissão que você está vivendo, se é aquilo que você gosta. Estar presente. Estar presente para você ter as ferramentas para conseguir identificar se aquilo que você está vivendo é realmente aquilo que você gostaria de estar vivendo. Show! Agora, pela presença da nossa fundadora aqui, vamos lá, Rita. Eu queria finalizar com uma frase que tem a ver com o título do nosso encontro de hoje, que é o poder de ser quem somos. Essa frase eu acho que é de Jung e tem a ver com o que a gente falou e até com isso aí da presença, que é assim: só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Vanessa, muito obrigada, porque realmente eu escrevi ali antes da gente começar, não poderíamos ter realmente uma pessoa tão alinhada com que a nossa proposta, tá? Começamos com não tem o pé grande, o nosso pé grande direito. Ouvi muito de todas as nossas discussões, da minha, da Deise, do Elickson, da Sani, sobre essa proposta, né? E realmente, a coisa que mais nós aprendemos sempre, e aí vai um agradecimento especial para o Alan Martins, que ele tem muito desse trabalho, tem aqui dele, do grupo dele de PNL, do meu Hot City que a gente fez lá atrás, sobre a universidade, e do grupo hoje de mentoria que ele faz, do qual eu e a Deise estamos participando. Ter metas, e uma das metas e do objetivo é ser feliz. Então, é justamente isso. Você é feliz hoje? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao amanhecer e ao final. Rita, se eu puder complementar, eu poderia dizer o seguinte: a gente só tem que tomar uma decisão na vida, que é: você escolhe ser feliz, e você escolhendo ser feliz, isso vai pautar todas as outras decisões da sua vida. Toda vez que você for começar um projeto, for fazer qualquer coisa, você se pergunta: e aí, eu estou escolhendo ser feliz? E é muito simples, antes de brigar com alguém, antes de dizer sim ou não, eu escolho ser feliz. É a única decisão. Tomada essa, segue o fluxo. Quero agradecer aí também. A Inês foi indicada por 2 pessoas, não porque eu parei de perguntar dela, mas assim. A Dani Marcondes, o Leandro Marcondes e a Camila Del Monte fizeram também a indicação, por isso que eu entrei em contato com ela. A Dani Marcondes, que vai aparecer também no futuro, só não escolhi ela agora porque ela tá no link, nos últimos links, porque ela mora fora, mas ela já está dentro, então
pode esperar coisa boa. Agradecer a Daisy, tava no fundo aí, só apareceu agora pra gente, mas ela que faz toda a parte da mídia aí, ela que ajudou a gente a fazer a live funcionar. Eu sou a Tech Girl. É isso aí. Mas nada ia acontecer aqui sem você, então tamo junto. Então, obrigado aí, gente. Para mim tá finalizado, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Eu quero falar um pouquinho agora, né? Ainda não falei. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, né? A gente começou lá numa sementinha, né? Num embriãozinho, e a ideia foi se desenvolvendo e tomando corpo, né? E eu tenho certeza que agora, a partir daqui, o nosso projeto vai ganhar asas e vai alcançar muita gente. Vou dar como encerrada, então, a entrevista hoje. Obrigado aí. Quem gostou, dá like, compartilha que vai ficar na página. Muito obrigada. E semana que vem tem mais. Namastê. E deixem também, contribuem nisso, se sinta à vontade, por favor, para contribuir com o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. E realmente espero uma parceria fantástica, por muito e muito tempo. Tamo junto. Conta comigo. Tchau, gente. Namastê.